boa noite. Nós vamos apresentar os tópicos da semana 5, do medieval ao moderno. A gente viu na semana 4 a base que foi muito importante para a gente entender a contribuição da filosofia, né? A filosofia da antiguidade, a filosofia clássica grega, como ela foi importante para dar essa base para o desenvolvimento da filosofia. Nesse estudo da semana 5, que a gente tem o quanto tiver influência as questões do pensamento grego, né? Do pensamento clássico, e não só sobre a medieval, mas caminha até o pensamento moderno. E a gente vê também as principais questões relativas ao conhecimento nascendo no período da patrística. A filosofia patrística do século I ao século VII. É interessante observar que os gregos ainda estavam lá fazendo as elucubrações deles filosóficas, e a Igreja Católica, o pensamento cristão estava avançando também nessa base que é o que os padres da Igreja ofereceram para nós, né? A filosofia patrística ofereceu. Os antigos, é interessante, eu vou voltar, eles tinham uma preocupação com o que era o ser subjacente a todos os seres. E eles observaram que a realidade, o ser, a natureza, é racional. Então, eles começaram a se apoiar na racionalidade para entender o mundo, né? Até porque a gente viu a questão da atitude científica, né? Da razão apoiando o pensamento, a forma de elaborar o pensamento, a metodologia para observar o objeto de estudo, né? Então, ter a precisão, ter todos os cuidados que os gregos já levantam lá na antiguidade. A gente continuou o estudo caminhando para a filosofia medieval do século VII, oitavo, aliás, até o século XIV, e a gente viu nisso uma coisa interessante, que o encontro da filosofia grega com a grande contribuição dos principais, né, que foram o Platão, o Sócrates e o Aristóteles, ao que estava acontecendo na patrística, e isso vai desembocar dentro do contexto da filosofia medieval toda. Por quê? Porque surge um filósofo muito singular, que é o Santo Agostinho, com uma experiência de vida, com um contato com fontes que não eram cristãs, e ele desenvolveu uma capacidade de análise crítica, né? De percepção, de investigação da verdade, né? Quando ele rejeita o maniqueísmo, né? Ele raciocina num determinado sentido, ele é capaz de perceber que se tratava de uma doutrina falsa. E com essa bagagem de vida, com a experiência mística também que ele viveu, né? A conversão dele, todo o trajeto que ele faz, ele consegue fazer com que a contribuição da filosofia grega na antiguidade ao mundo chegue no universo do pensamento cristão, né? E ele estabelece um diálogo. É uma coisa conflitante, porque a filosofia grega, pelo menos a gente entendeu assim, ela vem caminhando apoiada na razão, né? E o pensamento cristão, a filosofia cristã, ele se apoia na fé. E como conciliar a fé e a razão? É Santo Agostinho que inaugura isso,
né? E ele dá uma grande contribuição, não somente à Igreja Católica, mas ele dá uma contribuição ao mundo, né? Porque daí muitos filósofos partem para construir as suas concepções, né? O seu pensamento filosófico. Um momento importante desse estudo é essa possibilidade da gente fazer uma síntese crítica, né? A gente está acompanhando, na verdade, a tentativa do ser humano de desvendar os arcanos do universo, né? Entender como tudo funciona, qual é a origem, se existe um ponto de origem, se existe uma vontade inteligente determinando essa existência, criando, ou se não existe, se o ser humano é capaz ou não é de perceber a verdade, de descobrir, né, se existe um ser subjacente que unifica tudo e que também, por conseguinte, pode ser responsável por tudo, né? Pode intervir, pode sustentar ou não. Então, e também a gente enxerga o homem caminhando, tentando ter uma independência, né? Em relação à capacidade que ele tem de conhecer, de raciocinar, de observar, de tirar conclusões e de propor a verdade, né? Aquilo que ele considera a verdade e que se torna alvo ao mesmo tempo que ele coloca a verdade que lhe parece verdade, ele está sujeito a ser contestado. E é interessante a gente já ter essa visão da história da filosofia, né? Nos estudos que a gente está caminhando, a gente está vendo a evolução do pensamento filosófico. Ao mesmo tempo, a gente está vendo, paralelamente, o quanto a filosofia contribui à teologia, né? Quando ela constrói, né, ela se dedica a ponto de constituir o que passa a ser uma atitude científica e a racionalidade, a razão, como algo que faz parte da metodologia, do estudo da teologia.